Um buraco negro engole a luz, engole estrelas, planetas, galáxias inteiras. Ele engole até o próprio espaço. Mas o que acontece com aquilo que ele devora? A sua mente constrói a imagem de um abismo sem fundo, um ponto sem retorno onde a matéria é esmagada para sempre. Mas e se eu te dissesse que esse devorador implacável também tem um fim? Eu sei o que você está pensando, como algo que prende a luz pode um dia desaparecer. A ideia parece uma contradição. É como dizer que o fogo se apaga porque se cansa de queimar, ou que a água se solidifica porque esquece como ser líquida. A sua percepção do buraco negro é a de uma prisão eterna. Você o vê como o túmulo definitivo de tudo o que cruza seu horizonte de eventos, um lugar de onde nada escapa. Por muito tempo, essa foi a certeza que a ciência carregava. Um buraco negro era o ponto final da matéria, o silêncio absoluto no tecido do espaço-tempo. Eu, como você, observei o céu, li os livros e entendi o buraco negro como um poço sem fundo. Você viu as imagens, leu as descrições e gravou na sua mente a ideia de uma força cósmica sem igual, que devora tudo e não devolve nada. Essa é a imagem que a sua experiência e o seu conhecimento imediato constroem. É a ideia de uma entidade que só cresce, nunca diminui. Uma força que só acumula, nunca perde. Mas e se a realidade fosse mais complexa, mais sutil, mais melancólica? E se o buraco negro, esse gigante do universo, também estivesse condenado a desaparecer? É uma pergunta que te tira o sono, porque ela atinge a própria noção de eternidade que você talvez associe a esses objetos. A pergunta que nos inquieta hoje é: um buraco negro pode morrer? E se sim, o que acontece com a matéria que ele engoliu? Para sua mente, o buraco negro é uma espécie de deus da destruição, uma entidade que está acima das regras que governam o resto do universo. Mas o universo é um lugar de transformações constantes. Estrelas nascem, morrem e explodem. Galáxias colidem e se fundem. Tudo parece estar em um ciclo de mudança e renovação. E se o buraco negro não fosse uma exceção a essa regra, mas apenas uma manifestação dela em uma escala de tempo que a sua mente mal consegue conceber? Você se pergunta como algo tão denso, tão massivo, poderia simplesmente se desfazer. Essa é a questão que nos leva ao próximo passo. Você vai ver que a resposta não envolve uma destruição violenta, mas uma espécie de lento e imperceptível definhar. A sua intuição diz que o vácuo ao redor de um buraco negro é completo, nada, um vazio absoluto. Mas a teoria quântica dos campos nos mostra que não é bem assim. O que a ciência considera vácuo para você seria um espaço totalmente vazio, mas não é. Mesmo o vácuo mais profundo está em constante ebulição, preenchido por um mar de partículas que aparecem e desaparecem. É um experimento mental que eu te convido a fazer. Observe um ponto no espaço onde não há matéria. Você o vê vazio. A física nos diz que ali, a todo instante, pares de partículas e antipartículas surgem do nada, vivem por um instante infinitésimo e se aniquilam. É um balé quântico que você não consegue ver, mas que está sempre acontecendo. Esses pares são chamados de partículas virtuais. Elas não são observáveis diretamente, mas seus efeitos podem ser calculados e, em certas condições, até medidos. Pense nisso como a superfície de um lago calmo. Você não vê o movimento da água, mas sabe que por baixo existem correntes e redemoinhos. O vácuo é, assim, um oceano invisível de energia pulsando. Essa é uma hipótese que se sustenta em observações indiretas e cálculos robustos. O que isso tem a ver com buracos negros? A gravidade extrema de um buraco negro muda as regras desse balé quântico. Perto do horizonte de eventos, a fronteira de onde nada escapa, a gravidade é tão intensa que pode separar um desses pares de partículas virtuais. Imagine que um par surge bem na divisa.
Uma partícula pode cair para dentro do buraco negro enquanto a outra escapa. A partícula que escapa leva consigo energia e essa energia, por uma lei da física, precisa vir de algum lugar. Ela vem do próprio buraco negro. É uma radiação tênue, quase imperceptível, que chamamos de radiação Hawking. Essa é uma teoria científica que tem sido amplamente estudada e discutida. Ela transforma o buraco negro, que você via como um poço sem fundo, em algo que tem uma espécie de temperatura. Uma temperatura que você não sente, mas que existe. Ela é incrivelmente baixa para buracos negros comuns, quase zero, mas não é zero absoluto. Isso significa que eles não são completamente inertes. Eles emitem algo. Você já pensou que o buraco negro poderia ter um tipo de pulsação própria, mesmo que invisível? Essa é a nuvem invisível de que eu falava. É um conceito que desafia a sua compreensão do que é um vácuo e do que é um buraco negro. Se você está intrigado com o que a física nos revela sobre o universo, considere se inscrever no canal. Deixe o seu like se a ideia de um buraco negro que evapora te parece tão fascinante quanto para mim e compartilhe este vídeo com aquele amigo que se questiona sobre as grandes leis da existência. Isso ajuda o Código Galáctico a continuar explorando esses mistérios. A radiação Hawking é um fluxo constante de energia, por menor que seja, e como qualquer fluxo, ele tem um efeito. Um efeito acumulativo. O efeito acumulativo da radiação Hawking é um processo lento, quase imperceptível, que trabalha contra a massa do buraco negro. É como uma moeda que perde um átomo a cada bilhão de anos. A mudança é nula na sua escala de tempo, mas em eras cósmicas, até essa moeda desapareceria. A taxa de evaporação de um buraco negro depende inversamente da sua massa. Isso significa que quanto menor o buraco negro, mais rápido ele evapora, e quanto maior, mais devagar. Um buraco negro com a massa do nosso Sol levaria algo em torno de 10 elevado à potência de 67 anos para evaporar completamente. É um número com 67 zeros depois do 1, ou seja, um tempo inimaginavelmente vasto. Para você ter uma ideia, a idade atual do universo está na casa dos 10 elevado à potência de 10 anos. Os buracos negros supermassivos, aqueles que residem no centro das galáxias, são ainda mais duradouros. Eles podem levar até 10 elevado à potência de 100 anos para se dissipar. São escalas de tempo que transcendem qualquer coisa que a sua mente possa conceber. Essa evaporação gradual é a morte do buraco negro. A matéria que ele engoliu não é destruída, mas transformada e liberada na forma de radiação. É uma lenta dissolução que um dia fará com que o buraco negro se torne uma explosão final de energia, seu último suspiro. Isso levanta uma questão profunda. O que acontece com a informação que estava dentro do buraco negro? Ela se perde para sempre ou é codificada de alguma forma na radiação Hawking? Essa é uma das fronteiras da física atual. A interpretação do Código Galáctico é que o universo não tolera o fim, ele apenas transforma. O buraco negro, que para você parecia ser o túmulo definitivo da matéria, talvez também seja temporário. Ele não é um destino final, mas uma estação em uma jornada cósmica. Essa ideia nos lembra que tudo no universo tem um ciclo. Até mesmo o que você considera eterno e imutável pode ter um fim. A sua existência, por mais fugaz que pareça, está ligada a esses ciclos imensos. Você percebe que a sua vida é uma pequena manifestação dessa dança universal de criação e dissolução. Você é parte de um processo que não termina, apenas se reinventa. O que se perde em uma forma, renasce em outra. É uma lição de humildade e de continuidade. O que é mais desafiador para você, a ideia de que o buraco negro dura para sempre, ou a de que até ele um dia deixará de existir? Se você está buscando